anos de vigência, porém, ainda não é totalmente cumprida no país, de modo geral. Por falta de conhecimento ou muitas vezes por se sentir coagido pelo estabelecimento, muitos clientes deixam de ter seus direitos atendidos. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o Ícaro Ivem. Ele é advogado especializado em direito do consumidor e professor da Unifax em Feira de Santana, que está discutindo esse tema. Ícaro, bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Fala um pouco pra gente do que a gente... Aquela pergunta meio básica, até meio clichê, do que comemorar e o que não comemorar a respeito do Código de Defesa do Consumidor. São 29 anos, muito jovem ainda, né? Tem muito pouco tempo de existência, mas acredito que deve ter avançado muito também ao longo desses 29 anos. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes do Bom Dia Feira, ouvintes da Rádio Princesa. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. De fato, Fernando, o Código de Defesa do Consumidor, do ponto de vista técnico e teórico, é um grande avanço jurídico para o Brasil. Sem dúvida, do ponto de vista da tecnologia jurídica, é um dos códigos mais avançados na proteção do consumidor no mundo. Entretanto, na sua implementação, até mesmo pelo que você disse, é um código muito jovem, ainda carecem muito de realização de muitos dos direitos ali previstos. Basta-se perceber que o próprio Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, previstos aí com o Ministério Público do Consumidor, Defensoria Pública do Consumidor, o sistema dos PROCONs ao redor do Brasil, ainda é um sistema que começa a interagir de 10 anos para cá, 9 anos para cá. Então, ainda é um sistema, poderia-se dizer, que incipiente, em construção. Porém, muitas conquistas têm sido feitas nesses últimos 10, 12 anos, principalmente, no sentido de garantir ao consumidor cada vez mais proteção, tanto do ponto de vista de proteção efetiva, com fiscalização, autuações, como educação do consumidor, combate ao superendividamento, como também conscientização de toda a população, que em última análise todos nós somos consumidores, para saber exercer melhor seus direitos. E também um preparo maior dos fornecedores no sentido de oferecer cada dia mais ao consumidor um ambiente mais saudável de consumo. Esse é um desafio gigantesco, tendo em vista que o mercado de consumo é todo um mercado, toda a economia, seja ela formal ou informal, mas ainda que em passos não tão rápidos, o Código de Defesa do Consumidor tem dado um potencial enorme à proteção do consumidor nas últimas décadas no Brasil. Na sua opinião, qual que é o grande desafio para fazer valer de fato e de direito o Código de Defesa do Consumidor? O que é que ele precisa avançar ainda? Eu não digo a lei em si, mas o cumprimento dela. Olha só, eu acho que a gente ainda carece muito de uma realidade de proliferação e implementação de sistemas de defesa do consumidor. Basta dizer que a Bahia só tem 9 PROCONs municipais no meio de 417 municípios. Tirando o estado de Minas Gerais e São Paulo, um com 150 PROCONs, o outro com quase 200. Os outros estados do Brasil ainda são muito carentes de proteção do consumidor. Se a gente fala aqui da proteção do consumidor em Feira de Santana, a cidade recebe diariamente uma série de reclamações fora da sua competência territorial, dada a ausência, às vezes, de órgãos que possam realizar essa proteção, esse fomento em outros lugares. Isso daí já seria um grande passo. Um segundo momento importante é conscientizar efetivamente os consumidores, e aí eu acho que perpassa pela educação formal, já no colégio, de seu papel importante, não só em proteger o seu direito do consumidor, como também em defender o direito do consumidor alheio, conscientizar, participar, cobrar efetivamente, e isso é um processo passo a passo. O PROCON Feira de Santana, por exemplo, tem aplicativo, mas a maioria das pessoas fazem denúncias, às vezes só relacionadas ao que eles vivem. Se não afeta diretamente, ainda que o veja, não denuncia. E isso também é um processo de conscientização, porque quando a gente entende que somos consumidores, independente de naquele momento estarmos travando a relação de consumo, nós faremos denúncia de qualquer violação, e isso potencializa o sistema. Então a conscientização seria um segundo passo. Um terceiro passo importante é dar mais força aos órgãos de defesa do consumidor. Aliás, esse é um processo que cada vez mais tem se instalado. Já há aprovação no âmbito da Câmara dos Deputados de que as decisões lá já virem logo, não só com força executiva para a própria arrecadação do órgão, mas também tem a força executiva, essa pelo menos é a intenção legislativa, para que o consumidor possa cobrar
perante a justiça o seu dano moral, né, o seu dano material naquela relação de consumo. Então, esses 3 passos de maior força do ponto de vista jurídico aos órgãos de defesa, maior proliferação desses órgãos de defesa, principalmente nas regiões onde quase nenhum município daquela região tem defesa do consumidor, e um processo de maior conscientização e participação do consumidor. Eu acho que, apesar de ser uma tarefa hercúlea, uma tarefa difícil, mas eu creio que o Brasil se direciona nesse sentido e é algo que, com bastante força de vontade, uma boa gestão a nível nacional e a nível regional, progressivamente a gente alcança, mas sem dúvida é um desafio que ainda nos tomará muito tempo para realizá-lo. Por falar em desafio, talvez um dos grandes desafios de se fazer cumprir, segmentando um pouco mais, colocando um pouco mais para a prática, esteja na compra online, né? A gente está com esse projeto aqui, eu posso falar por experiência própria, a gente está nesse projeto aqui de áudio e vídeo, de rádio com imagem já há mais ou menos 1 ano e meio, uma linha. E a quantidade de equipamentos que a gente compra pela internet, muito por não achar nas lojas físicas ou não saber onde encontrar, a gente acaba comprando muita coisa. E dá uma insegurança muito grande. Nunca deu errado, mas eu sempre fico daquele jeito, né? Aquela preocupação. Onde que está o grande desafio de se fazer cumprir o Código de Defesa do Consumidor em compras online e onde que deve se ter atenção, até porque a prevenção também do problema talvez seja tão importante quanto atacar ele depois dele existente, né? Sem dúvida, Fernando, é uma reflexão muito pertinente. E olha só, o Código de Defesa do Consumidor, já na década de 90, quando criado, prevê algo chamado prazo de arrependimento. O que é o prazo de arrependimento? Nas compras à distância, o consumidor, depois de receber o produto, ele tem até 7 dias para devolver sem nenhum ônus por parte do consumidor, tendo em vista que ele comprou o produto sem verificar. Ocorre que da década de 90 para cá, e eu acho que todos nós aqui nessa sala no momento testemunhamos isso, o mundo mudou, e mudou absurdamente. A tecnologia tomou uma proporção tão grande que nos Estados Unidos 51% das compras que são realizadas não são feitas apenas pela internet, são feitas por uma única empresa. E como uma empresa multinacional, vou falar aqui no programa, a Amazon. Né? Então, a gente tem um deslocamento do eixo de compras e da relação de consumo para a relação virtual. Bom, o Código de Defesa do Consumidor não tem dificuldade de implementação, desde que aquela empresa tenha registro, tenha sede no Brasil, tenha aí uma estrutura onde se possa, se necessário, até coativamente, levar o fornecedor à responsabilização. Só que, como você bem diz, há uma necessidade de prevenção muito grande. Por quê? Porque na internet a gente se depara com uma série de empresas não registradas, com uma série de golpes, estelionatos que vêm sendo cometidos. Então, a primeira questão que o consumidor deve levar em conta é: não olhe apenas o preço, não olhe apenas o produto que se deseja, mas olhe na mão de quem se está comprando. Se é uma empresa que tenha meios efetivos de se realizar uma cobrança depois, se é uma empresa que existe do ponto de vista jurídico para que possa ser responsabilizada, para que possa se fazer valer cumprir a lei defesa do consumidor e a defesa como um todo, né? Interessante dizer que nos últimos anos, e eu tenho acompanhado isso muito de perto nesse ano enquanto atuante no órgão de defesa do consumidor, muitas pessoas às vezes vão buscar proteção e de fato vão buscar proteção, têm direito na relação de consumo, de fato houve uma violação à defesa do consumidor, ao direito do consumidor, mas a empresa que ele está tratando nem sequer existe. Às vezes é um site solto na internet, às vezes é um site chinês, e aí, infelizmente, o que a gente tem a dizer àquele consumidor: olha, você tem razão, a gente teria como cobrar, teria como abrir um procedimento administrativo, punir, mas efetivamente a gente não tem como fazer, porque o site é da China, a empresa nem sequer existe no Brasil. Ou é um perfil, infelizmente muita gente ainda tem feito isso, é um perfil no Instagram e você não sabe nem quem é a pessoa, ele é lá do Acre, diz que mora em São Paulo. Muda até a modalidade, é um golpe mesmo. É né? um golpe mesmo. Então, nesse caso, infelizmente, não se aplica mais nem a relação de consumo. A gente já direciona a polícia para abrir um boletim de ocorrência aí e informar o dano. Então, acho que o maior cuidado não é da efetividade ou da eficácia da norma de direito do consumidor na compra à distância,
mas a precaução, e aí é muito importante que você chamou a atenção, Fernando, que o consumidor compre em sites confiáveis, em sites de empresas que existam fisicamente, né? Que tenham uma estrutura e sede no Brasil para que a gente possa, se for o caso, cobrar dentro dos parâmetros legais. Fora isso, a vontade fica, a revolta do consumidor também vai existir, mas os instrumentos legais não têm como extrapolar essa fronteira. Realmente essa questão de compra na internet é algo que deixa muita gente preocupada e é um caminho sem volta, né? Tá crescendo, vai crescer ainda mais, é mais prático, é mais fácil para muita gente e realmente você fica muitas vezes... Só uma observação, eu creio, inclusive, que a gente tem um monopólio dos Correios. Acontecendo a privatização dos Correios, eu acho que a gente vai ter um boom aí, talvez de 100%, 150% nas compras na internet. Porque uma das dificuldades hoje em dia é a demora da entrega. O prazo. Né? E aí, quem tem um prazo de entrega mais rápido são lojas que estão fazendo o seu próprio, a sua própria logística. Uhum. Com a privatização dos Correios, os prazos vão cair muito. O que é algo muito bom para o consumidor, mas do ponto de vista de economia, de comércio, já é algo preocupante. Porque imagine os vendedores de calçado, de roupa, de tecnologia, concorrendo com empresas enormes e que não terão o principal custo, que é o custo da loja física. Então, o mundo e o Brasil, logo em breve, vai precisar repensar uma série de estratégias para não ver no Brasil o que aconteceu nos Estados Unidos, por exemplo, falência da maioria dos shoppings. Então, é um outro desafio aí na relação econômica, na relação de consumo, que nós vamos ver aí, talvez, nos próximos 5, 10 anos. Sem dúvida alguma, vai ser um desafio grande para o comércio. Hoje, quem tiver o direito violado ou se sentir prejudicado por alguma empresa ao comprar alguma coisa, enfim, qualquer relação comercial, o que é que ela deve fazer? Qual que é o caminho que o consumidor percorre para ter o seu direito atendido, caso ele tenha o direito violado? Olha só, a relação de consumo é bem ampla, né? Qualquer relação de fornecimento de serviço ou bem é considerada relação de consumo, salvo serviços públicos essenciais, no sentido de serviço público prestado diretamente pela administração. Porque até aqueles públicos de concessão, como é água, energia, esses também são relação de consumo. O consumidor tem uma ampla gama de possibilidades. Ele pode judicializar a demanda, né, e discutir isso judicialmente, com o bônus da força do Poder Judiciário, mas com, às vezes, a dificuldade do tempo que isso toma. Ele pode buscar o MPCOM, que é o Ministério Público do Consumidor, em casos que sejam de cunho difuso ou coletivo. Ele pode buscar também a Defensoria Pública para judicializar a eventual demanda relacionada a ele. E talvez o órgão mais eficaz e mais efetivo, eu deixei por último, porque nem todos os municípios que estão nos ouvindo têm, é a busca de fato do órgão de proteção ao consumidor, que é o PROCON. O PROCON, por própria previsão legal, é um órgão fiscalizador, com poder coativo de polícia, que acaba dando grande efetividade. Aliás, na construção que o PROCON na ordem brasileira está tomando, é até um órgão que precisa utilizar o seu poder com parcimônia sob pena de cometer abusos. Porque ele pode chamar o fornecedor para negociação, se não acontecer após julgamento, pode punir multando, pode executar direto essa multa, eventualmente combinada por ele. Em caso de descumprimento mais grave, pode fechar o estabelecimento. Então, é um órgão com muita força para fazer valer os direitos do consumidor. E eu creio que, quando se tem uma gestão ativa, ele funciona e tende a funcionar cada vez melhor. Portanto, nas cidades onde você, consumidor que está nos ouvindo, tenha PROCON, como o caso de Feira de Santana, como é o caso de Salvador, Lauro de Freitas, entre outras cidades, é um bom e efetivo meio de resolução de conflitos. Além disso, nós temos uma plataforma da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor chamada consumidor.gov.br. Ela tem uma boa taxa de resolutividade e você também pode online fazer a sua reclamação. Aqueles que são do município de Feira de Santana tem também o aplicativo PROCON Feira, que é uma outra forma de manter contato com o sistema do PROCON e fazer seu agendamento, suas reclamações. Bom, essas são as várias possibilidades que o consumidor tem para fazer valer o seu direito, inclusive tendo dúvida, né, se direcionar a esses canais, a esses locais para poder tirar as eventuais dúvidas sobre o direito ou não do consumidor. Mas, mais uma vez, reiterando, é de fato um âmbito muito amplo de possibilidades de se enquadrar de fato como uma relação de consumo
e a proteção prevista pelo Código é uma proteção muito consolidada e, portanto, em diversos casos, o consumidor vai ter, de fato, a proteção, o albergue da lei nessa sua relação. Para encerrar, dizer que hoje a Unifacs vai promover um momento de discussão onde muitos desses assuntos que a gente falou aqui vão ser debatidos e muitos outros que, até pelo tempo, a gente não conseguiu tocar no assunto, vão estar vindo à tona hoje na Unifacs, né? Queria que você falasse um pouco desse evento e a programação dele. Olha só, hoje nós vamos ter a alegre satisfação de receber aí na Unifacs, vai acontecer aí no Auditório 2, fica lá no Campo Santa Mônica, no 4º andar, das 19 às 22 horas, uma palestra sobre o direito do consumidor, o direito do consumidor na atualidade. O palestrante é o presidente da Associação dos Procons do Brasil e superintendente do Procon Bahia, Felipe Vieira. Ele virá prestigiar a cidade de Feira de Santana com essa palestra. Eu acho que é um momento de atualizar os jovens estudantes, profissionais sobre o tema, também de informar melhor sobre as novas medidas que têm sido tomadas no âmbito colegiado do Brasil acerca da temática. É uma atividade realizada pela Unifacs em parceria com o Procon de Feira de Santana. O Procon de Feira de Santana, inclusive, nas últimas rodadas, tem participação, né? Tanto de assento, fomos eleitos, né, falando bem propriamente, como representantes para o Procon do Nordeste, representando a região Nordeste, e temos já assento de forma inédita na diretoria a nível nacional do Procons Brasil, e são conquistas que, para um Procon municipal, é uma coisa grande, e que diversas atividades vêm sendo tomadas em conjunto. E o Felipe Vieira é, sem dúvida, aquele que encabeça hoje essa discussão a nível nacional, ao lado do secretário nacional do Ministério da Justiça, Luciano Tim. E eu acho que é uma oportunidade muito grande para a Feira de Santana, no mês em que comemoramos a defesa do consumidor e o Código de Defesa do Consumidor, completou 29 anos, sem dúvida, uma palestra de grande importância e que a Unifacs aí tem a sabedoria e a alegria de trazer à comunidade feirense. Ícaro, bom tê-lo aqui, sempre bom encontrá-lo, sempre bom debater esses assuntos contigo. Um ótimo dia e obrigado por ter aceito o convite da gente aqui. Eu que agradeço também em nome da Unifacs e dizer que é uma alegria muito grande poder aqui estar na Rádio Princesa, estar aqui no seu programa, Fernando, um abraço ao Dilson também. É sempre uma oportunidade ímpar poder debater temas interessantes e poder falar com a comunidade feirense através dos microfones do seu programa. Um grande abraço a todos e até a próxima. Conversamos então com o Ícaro Ivem, professor da Unifacs aqui em Feira de Santana, que hoje vai ter esse momento importante de discussão dos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor.